vai ser bem rápido, não tem muito conteúdo. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Já peço para vocês irem colocando o nome ali no chat, ali para presença, depois já ficar registrado, tá? Então, a gente segue falando de permutações, né? A gente já começou a falar de permutação simples na aula passada e hoje a gente vai falar sobre permutações com repetição, tá? Então, a gente vai direto para os exemplos e aí a gente constrói a fórmula para permutações. Então, quantos são os anagramas da palavra arara? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 letras, né? Então, a gente tem 5 posições para a escolha, certo? Mas o que a gente tem de problema aqui? Se eu escolher, por exemplo, R para a primeira A, os dois As e um último A. Se eu trocar a posição dos R's, eu tenho o mesmo anagrama, né? E se eu trocar a posição dos As, eu também tenho o mesmo anagrama. Certo? Então, para cada anagrama que a gente construir dessa palavra, eu tenho pelo menos a permutação desses As a mais, né, que vão se repetir. Então, eu tenho que excluir uma permutação de 3 elementos, né, que seriam esses 3 As aqui, que são iguais. Além deles, eu teria que excluir também uma permutação desses 2 R's. Por quê? Porque para cada vez que eu escolho um anagrama, eu posso trocar a ordem dos R's, eu posso trocar a ordem dos As e ainda eu tenho o mesmo anagrama, certo? Como é que a gente vai construir, então, essa fórmula aí para essa permutação final, né? Vamos colocar aqui como sendo um P. Para permutação para esses anagramas aqui, eu tenho 5 elementos. Então, eu vou permutar esses 5 elementos, como se fosse uma permutação normal, como se fossem todos os elementos diferentes. Mas eu tenho que excluir as repetições. Então, eu tenho que excluir essas permutações de 3 dos As aqui e essas permutações de 2 dos R's, né? Então, eu vou tirar uma permutação de 3 e também vou tirar uma permutação de 2. Então, a nossa permutação aqui, né, com repetição, eu tenho que dividir pela quantidade de elementos que estão se repetindo aqui, né, fatorial desses elementos. Então, ficaria 5 fatorial. Por que 5 fatorial? Porque eu tenho 5 posições onde eu tenho que reordenar. Dessas 5 posições, eu tenho 3 posições que se repetem com o A e 2 posições que se repetem com o R. E aí eu consigo resolver esse fatorialzinho aqui. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 3 fatorial, vezes 2 fatorial. E aí eu corto esses aqui que se repetem. 2 fatorial é 2. Então, dá para simplificar com esse 4 aqui, aqui fica 2. Então, o resultado final é 5 vezes 2, que são 10. Então, a quantidade de anagramas diferentes que a gente consegue formar da palavra arara são apenas 10, porque alguns acabam se repetindo, porque a posição dos As ou dos Rs é a mesma, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Considero todas as posições e divido por cada quantidade que está se repetindo. Vamos ver na letra B. Na letra B eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posições aqui. Então eu já sei que para iniciar o meu processo eu tenho que fazer uma permutação de 9 elementos. Beleza. Agora eu tenho que descontar o que se repete. Ó. Eu tenho 3 S's, então eu tenho 3 desse carinha aqui, 3 S's, e eu tenho 2 A's. Então, eu tenho que tirar esses caras aí que estão se repetindo. Eu vou tirar, então, os 3 S's, permutação de 3. E vou tirar os 2 A's, permutação de 2. E aí, como é que fica a resolução? 9 fatorial dividido por 3 fatorial, correspondente aos 3 S's que estão se repetindo,
vezes 2 fatorial correspondente aos dois A's que estão se repetindo. E aí eu resolvo. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, parei ali, dividido por 3 fatorial vezes 2. Então, esse cara vai embora com esse, e aí sobra 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, 5 vezes 4. Dividido por... Eu posso simplificar aqui antes até, né? Simplifico aqui, fica 2. E aí deixo aqui vezes 2. Vezes 2. Certo? Então, esse aqui dá a quantidade final então, de anagramas da palavra sossegada, né? Onde eu tenho 3 S se repetindo e 2 A se repetindo aqui. Tá? E é só fazer o produto ali. Produto final. E a letra C? A letra C eu tenho probabilidade. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 elementos. Né? Então, começo por uma permutação de 13. O que está se repetindo? O A, aqui do vale e aqui, o I, o B e o D. Certo? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras que se repetem. Mas eu tenho que considerar cada uma separadamente. Então, eu vou considerar, para cada B que se repete, são 2. Então, eu vou tirar uma permutação de 2. Para cada A que se repete, são 2 também, mais outra permutação. Para cada I, outra. E foi essas, né? B, A, I, o D. São 4, 1, 2, 3, 4. E mais uma permutação dos Ds. E aí como é que fica então isso? Fica 13 fatorial, que são todas as posições possíveis. E aí 2 em relação aos Bs, 2 em relação ao A, 2 em relação ao I e 2 em relação ao D. Certo? E aí eu simplesmente resolver essa divisão, né? Seriam 13 fatorial dividido por 16, tá? Então, só resolver essa fraçãozinha aí. O importante é a gente entender como é que a gente monta esse procedimento aqui. Vamos lá para mais um exemplo. Com 2 algarismos 1, com 2 algarismos 2 e 3 algarismos 3, quantos números de 7 algarismos podem ser formados? Muito bem. O que ele está me dizendo? Eu tenho 2 uns, 1, 2, 2 e 3, 3. Então, eu tenho 7 elementos aqui mesmo, né? Eu quero montar, então, um número de 7 algarismos, tá? Então, eu já sei que eu tenho que iniciar fazendo uma permutação com essas 7 posições, né? São 7 elementos, permutação de 7. Agora, eu vou verificar o que está se repetindo aqui. Então, estão se repetindo esses dois, esses aqui e esse. Então, eu tenho uma permutação de 2 que eu tenho que tirar, referente ao número 1, que está repetindo, uma permutação de 2 que eu tenho que tirar referente ao 2, e uma permutação de 3 que eu tenho que retirar referente aos 3. Então, como é que fica? 7 fatorial dividido por 2 fatorial referente ao 1, 2 fatorial referente ao 2 e 3 fatorial referente aos 3, certo? Aqui a gente pode colocar assim, né? 7 fatorial dividido por 4 fatorial, né? Que é 2 vezes 2 vezes 3 fatorial. E aí fica simplificado assim. Tranquilo? Qualquer dúvida aí vocês me interrompam. É que tinha essa questão aqui, número 5, ela estava no trabalho, né, da semana passada, eu pedi para vocês não fazerem, porque se refere a uma permutação com repetição. E a hora de construir lá eu não vi. Então, um dado é lançado 4 vezes sucessivamente. Ele determina o número de sequências de resultados em que? Então, na letra A. As 4 faces são iguais. Então, se as iguais a 5, né? Existe uma única possibilidade que
isso aconteça. Então, não preciso calcular nada aqui. As 4 faces são iguais, só existe uma possibilidade. B. 3 faces iguais a 2. Então, eu tenho 3 faces com o número 2. E uma face é 4. Certo? Então, eu tenho 4 lançamentos. E aí eu tenho que jogar agora com essas informações aqui. Então, eu já sei que são num total de 4 posições. Então, eu já vou permutar as 4 posições. E eu tenho que excluir todos aqueles que se repetem. Tá? Então, vai ser uma permutação de 3, porque eu tenho 3 faces aqui que estão se repetindo com o valor 2. Então, isso aqui é 4 fatorial do total dividido por 3 fatorial. E isso aqui vai ser igual a 4 possibilidades. Tá? Que então as demais serem 2 e o 4 que variar entre as 3 primeiras. Certo? Duas faces são iguais a 3, uma face é igual a 4 e a outra é igual a 5. Então, na letra C, eu tenho duas faces igual a 3, tenho uma face que é 4 e outra face que é 5. Então, de novo, inicio perguntando todos os elementos. Então, 4 elementos aqui. E vou começar excluindo os que se repetem, que são as duas faces 3 aqui, né? Então, são duas repetições, permutação de 2. Então, isso aqui é 4 fatorial dividido por 2 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2. Simplifica. Isso aqui é igual a 12. Certo? Então, a ideia básica é, pego o número total de elementos que eu estou permutando e divido pela quantidade de elementos que se repetem. Certo? Sempre o fatorial deles. E por fim, aqui, quantas soluções compostas apenas por números naturais possuem as equações x mais y mais e igual a 7, x mais y mais e mais t igual a 9, a, b, c, d e e igual a 21. Então, vamos começar aqui pela letra A, na construção da ideia, né? Se são números naturais, eu posso separar essa operação aqui em pontos e cruzes, né? Então, um ponto, 2 e 4 pontos. Então, aqui eu tenho, cada ponto refere-se a uma unidade. Então, se eu somar as unidades aqui, eu tenho 7, né? Então, uma unidade aqui, 2 e 4 unidades aqui, 3 mais 4 dá o 7, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Analisar a quantidade total de elementos, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. E o que eu vou fazer? Para me formar novos números naturais, é só eu colocar pontinhos para um lado, cruz para o outro, né? Então, eu vou permutar esses 9 elementos aqui e vou fazer o que com as cruzes e os pontinhos? Vou descontar as repetições, ó. Eu tenho duas cruzes que se repetem, então vou descontar uma permutação de 2. Eu tenho 7 pontos que se repetem, então vou descontar uma permutação de 7. E aí é só resolver, vai ficar com 9 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 7 fatorial. Então, isso aqui é 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido por 2 fatorial vezes 7 fatorial. Então, esses caras aqui vão embora, esse aqui simplifica com esse, sobram 4. Então, ao final, eu tenho 36 soluções naturais, certo? Então, eu consigo fazer 36 combinações de números naturais, cuja soma é igual a 7. Da mesma forma, a gente pode fazer aqui a letra B, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 posições, 3 cruzes, e eu quero
9 aqui como resultado final. Então, vou colocar um pontinho aqui, mais 2 pontos, 3, já fiquei com 5 aqui, então vou colocar mais 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, um pouquinho a mais. Mais 3 ali. Então, essa é uma das combinações. Então, eu tenho quantas posições aqui? 9 mais 3. Então, eu tenho 12 posições. Então, a nossa permutação total é 12. Essa vai no numerador. Aí eu vou descontar os elementos que estão se repetindo. Então, uma permutação de 3, referente a cada uma dos sinais de soma, e uma permutação de 9, referente a cada um dos pontinhos que equivalem a uma unidade. Então, eu vou ter aqui 12 fatorial, dividido por 3 fatorial referente às cruzes, e 9 fatorial referente às unidades. Certo? E é só simplificar. Então, vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 9 fatorial. Aqui eu simplifico. Aqui vai dar 6, né? Eu posso cancelar com esse, sobram 2. Sobra 2. E aí eu tenho, então, 22 vezes 10, dá 220 soluções possíveis. E aqui, eu não preciso já nem colocar mais os pontinhos e cruzes, né? Eu já sei que eu tenho 21 mais a quantidade de cruzes que tem aqui. Então, são 21 mais 4, eu tenho 25 posições para modificar. E aí, o que se repete? São 4 cruzes, então uma permutação de 4 vezes uma permutação de 21 unidades. E aí é só fazer o fatorial, né? 25 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 21 fatorial, e aí é só simplificar. Tranquilo? Vai ficar 25 vezes 24 vezes 23 vezes 22 vezes 21 dividido por 4 fatorial vezes 21 fatorial. Simplifica isso com esse. O 4 vai embora com o 24. E aí fica 25 vezes 23 vezes 22. Então, esse é o resultado final, certo? Então, essa aqui é a parte de permutação com repetição. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Em relação a essa parte. Sim, não. Eu vi que teve 8 pessoas que não entregaram o trabalho, então, se vocês quiserem me mandar uma justificativa ou entregar até sexta-feira, estou recebendo. Certo? Senão, ficamos por aqui.